Olá, tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui mais uma vez no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desta vez para conversar com o desembargador José Paganucci Júnior. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao senhor pela disponibilidade, né? O senhor sempre me atendeu muito bem, inclusive quando eu trabalhei aqui, eu tive essa oportunidade de ficar aqui um ano, né? Um chefe muito bom, atencioso. Obrigado. Conversa com a gente, trata a gente muito bem, deixa a gente à vontade para trabalhar, né? E agradecer por ter nos possibilitado, então, vir aqui trocar uma ideia, conversar mais e aprender sobre a carreira do senhor. Desembargador, a ideia é um bate-papo e eu gostaria que o senhor contasse, então, desde lá do início, né, da sua infância até chegar até aqui, até os dias de hoje, até atuar como desembargador, né? Então eu gostaria de saber, assim, onde o senhor nasceu, como é que era constituída a sua família, quantos irmãos o senhor tinha? Eu nasci em São José do Rio Preto, São Paulo. Tenho uma irmã mais nova, quer dizer, hoje já não é nova mais, né? Meu pai nasceu em anota bem esse número, 1891. É mesmo? Fez a Primeira Guerra Mundial pela Itália. Que legal. Veio para o Brasil em 1918. Ele era 19, por aí. 20. Era italiano? Italiano. Ficou casado com a Maria Martini, 35 anos, ela faleceu, não tiveram filhos. Aí casou com a minha mãe. A mãe do senhor é brasileira? Brasileira, mas filha de italianos também. Também. Mota. E quando eu nasci, meu pai tinha assim, 65, 66 anos. Ah, ele já era idoso. Idoso. Entendi. E aí já em São José... E quando é que ele vem para cá? Depois da Segunda Guerra? Depois da ele veio em 1919, 1920. Sei, depois da guerra. Ele fez guerra em Trípoli, na Líbia. Depois foi para Sicília abafar uma revolução interna na Itália. Aí não aguentou, pegou um navio e veio embora para o Brasil. E veio tentar a vida aqui? Tentar a vida. E como que ele começou, o senhor sabe? Ele começou como servente de pedreiro. Entendi. Depois foi se tornando mestre de obra. Na Itália ele trabalhava numa estrebaria. Sei. Cuidando de cavalos. Isso. Uhum. Aí foi crescendo, virou gerente de um hotel, depois comprou parte desse hotel, depois comprou outra parte. E depois se tornou empreiteiro de obras públicas. Ele fazia pavimentação em paralelepípedo e asfalto em São José do Rio Preto. Esse hotel era lá em São José também? Em São José. Entendi. Tudo em São José do Rio Preto. E então ele foi ter filhos só com 65 anos? Quando minha irmã nasceu, ele tinha 67, 68 anos. Aham. E aí, como é que foi a sua infância lá em São José? A princípio, boa de um lado, ruim do outro. Meu pai tinha muito dinheiro na época, mas uma relação familiar muito ruim. Se via muito pouco, né? Não tinha carinho com os filhos, vamos dizer assim. Aí quebrou, aí a família se uniu. Quebrou, minha mãe foi ser servente num recanto infantil. Ele já com 70 e tantos anos já quebrou a bacia também, impossibilidade de trabalhar. Mas na pobreza, aí começou a ter amor, ser a verdadeira família, sabe? Então o senhor nasceu num lar rico, mas aí alguns anos depois... Quando meu pai morreu, eu não tinha dinheiro para comprar o caixão. É mesmo? E aí o senhor já tinha quantos anos aí? Aí eu fazia direito. Tá. E eu trabalhava de dia, fazia direito à noite numa faculdade particular,
Na época era Fadir, hoje é o NIRP. Isso lá em São José. São José. E o senhor trabalhava em quê? Eu comecei como chapa. Sei. Não, mentira, a chapa foi depois. Mas eu comecei lavando banheiro no mercado municipal. Isso o quê? Com 15 anos? 15 anos. Aham. Depois fui ser chapa. Depois entrei na Companhia Paulista de Força e Luz. Aí foi a época que eu comecei a fazer direito. E com esse salário... Não, fiz cobrança também para um clube. Fazia cobrança, andava a média de 4.000 quilômetros por semana fazendo cobrança para um clube. Depois fui para essa Companhia Paulista de Força e Luz, já fazendo direito. E o salário pagava a faculdade? Não. Naquela época, se você não pagasse a faculdade em dia, você não fazia as provas. E sempre amigos me emprestando dinheiro para pagar. Eu trabalhava também sábado e domingo, fazendo instalação elétrica na casa dos outros, para poder juntar dinheiro para pagar a faculdade. Depois fui para a Telesp. Pois é, aí o pai do senhor falece e aí fica a mãe e o senhor e a irmã. Isso. E a mãe do senhor continuou trabalhando? Continuou trabalhando. Para sustentar a casa? É. Entendi. A minha irmã começou a trabalhar também. Aham. Nossa Caixa, nosso banco, Caixa Econômica do Estado de São Paulo, na época, né? Uhum. E a gente se ajudava na medida do possível. O senhor conseguiu entrar na faculdade com 18 anos? Eu me formei com 22 anos. Então o senhor... Eu nasci em 55, formei em 77. Aham. Aliás, com 21 anos e meio, né? Pois é. Me formei novo. Sim, até para hoje, para a época, sim. Mas e aí a hora que o senhor formou, o senhor foi advogar, o senhor conseguiu na área jurídica? Aí eu tive o pensamento, eu vou para Goiás, que aqui a gente ouvia falar que matava muito, né? No decorrer da faculdade, sempre fazendo algum curso na área penal, sempre gostei da área penal. Ah, entendi. Falei, vou advogar na área criminal em Goiás. Uhum. E escolhi Quirinópolis. Do nada? Ou teve alguma coisa que te chamou? Não, eu saí andando. Eu e o Rafael, um que veio comigo, nós formamos junto. Nós saímos com um Fusquinha no carnaval. Os dois solteiros. Tentar a vida em Goiás. Tentar a vida em Goiás. Nós passamos em Cacilândia, Rondonópolis, Barra do Garça, Quirinópolis, que era o caminho de volta. De volta, aham, entendi. Certo? Sim. E vocês foram lá no Mato Grosso e voltaram? Andamos. Aham. Andamos bastante. E gostaram de Quirinópolis? Na época, Quirinópolis era o maior fornecedor de matéria-prima para o Instituto Médico Legal aqui em Goiânia, né? Era o Criminópolis, né? Eu não sabia disso. Isso o quê? Década de 70? Eu fui para lá em 78, em junho de 78. Aham. Agosto, eu já fiz 7 júris. Todos nomeados, mas... E aí começou a ganhar dinheiro? Dava mais ou menos? Às vezes dava para sobreviver, às vezes não dava. Uhum. Advoguei, casei em 81, aí veio a filha, né? Minha filha que é mais velha. Aí eu falei, eu não... Então o senhor conheceu a sua esposa lá em Quirinópolis? Lá em Quirinópolis, ela é de Quirinópolis. Uhum. Eu fui dar aula num cursinho preparatório para vestibular e conheci minha esposa nesse cursinho. Aí eu falei, não dá não, essa vida um mês ganha, outro não ganha, na época a inflação em 10%. Sim, eu lembro, quando eu era pequenininho... Se você ganha, você não pode deixar parado que no mês que vem você não faz nada. Os preços eram remarcados no supermercado todo diariamente, dia. Certo? Falei, a mulher grávida, falei, vou prestar um concurso, eu vou ter segurança, né? E aí prestei concurso para juiz.
Passei em 83. No primeiro? É. Ah, mas então o senhor estava afiado. Eu estava desesperado. Como é que foi esse período de estudo? Como é que é? Porque assim, o senhor vem de lá para cá, chega aqui e começa a advogar em Quirinópolis. O senhor já, quando advogava, já destinava um horário de estudo? Sim, sempre estudei. Ah, tá. Sempre estudei. Uhum. E no escritório não tinha o que fazer, estava estudando. Ah, entendi. Não tem cliente, vou estudar. Estuda. Uhum. Cliente vem, você para atender. Como é que o senhor fazia? O senhor pegava edital e tudo, ou era sentava e ia lendo livro mesmo? Não, eu lia livro mesmo. Anotava? Como é que é? O senhor tinha um método de... Silvio Rodrigues em Direito Civil. Lê tudo. Processo penal, como é que chama, gente? Também era 4 volumes. Damásio? Damásio é penal, né? Mirabete? Não. Já eu lembro. Uhum. Mas ia lendo, estudando. E Deus ajudou, passei. E aí, quando o senhor passou, o senhor foi para onde? Em que lugar que o senhor passou? Para onde que o senhor foi? Nós passamos em 32 juízes. O Ivo, o Olavo, o Zacarias, o Vildon, o Quisleu, quem mais? Tem uma turma boa que está aqui no tribunal do meu concurso. Legal, né? Aí eu estudava muito também, porque as provas aqui do concurso eram segunda e quinta. Né? E minha esposa, para ganhar neném no meio do concurso. No meio do concurso? No meio do concurso. Tanto é que quando ganhou neném, eu estudava à noite no hospital. É mesmo? Preparando para a prova. Aí você ligava na quarta-feira, se tivesse passado, você corria na quinta para cá. Eu ia e voltava. Nossa, é nessa correria? É. Porque não tinha outro meio de saber, né? Não tinha outro meio. Publicava o edital, você tinha que ligar aqui, né? Aí fui para Cachoeira Alta. Pois é, mas só um minutinho, antes de chegar em Cachoeira. Como é que foi? Bom, assim, primeiro, como é que o senhor trabalhou essa ansiedade aí para as provas? O senhor lembra, assim, mais ou menos? Não lembro. Eu sei que era terrível, né? Estudando, revendo, no fim eu já estava relendo e cuidando da mulher, da criancinha que tinha nascido. E a prova oral, como é que foi? O senhor lembra, assim? Você podia fazer em vários dias. Né? Eu fiz todas num dia. Todas as matérias num dia só. Sei. Era por sorteio de ponto? Era por sorteio. Sei. Era por sorteio. Entendi. Eu lembro da Marília Jugman, era juíza na época. E na oral com ela, eu falei, doutora, pelo amor de Deus, no interior a gente não mexe com direito comercial. Eu li um livrinho assim de falência concordata. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me faz perguntas sobre falência concordata, que é a única coisa que... Ela falou, senhor, me desculpa, mas eu não posso. Sorteia ali, ó. A cumbuquinha metia a mão, saiu falência concordata. Concordata, a pessoa deu uma aula. Que bom, Fiz todas as orais no mesmo dia para poder voltar, até porque não tinha dinheiro para ficar aqui. Sei. Não, e eu falo isso para os alunos, eu falo assim que tem um pouco de sorte também no concurso. Você imagina você estudar as matérias e aquele ponto que você mais gostou, que você mais interessou, que você achou interessante, por exemplo, sei lá, igual falência concordata, ou então lá no direito penal, você achou muito interessante, fiança, liberdade provisória, prisão preventiva, e aí a hora que você vai na prova oral, você pega exatamente aquele ponto, você dá uma aula, né? Frederico Marques, em penal. Frederico Marques. Que eu estudei para o concurso. Sim. Mas não foi só sorte, não foi muito Deus que me ajudou, né? Não, com certeza. Deus, né? É tudo, né? Eu acho que tudo conspira, porque o senhor pensa, não é comum passar na primeira vez. Ou você, principalmente para quem trabalha e estuda. Porque quem passa de primeira é quem tem um pai que tem condições de pôr a pessoa só para estudar. Então, quem pode, assim, termina a faculdade, lá, 22, 23 anos é o normal, né? Entra com 18, 5 anos, 23 anos.
Aí ele sai da faculdade, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer cursinho, estuda aí 2, 3 anos, passa no primeiro concurso, né? Mas trabalhando e estudando é mais difícil. As pessoas levam 5, 6 anos para passar, né? Hoje em dia. Deus me ajudou. Deus me passou. Não, não seja tão modesto assim. Não, mas é isso mesmo. O senhor tinha conhecimento suficiente, graças a Deus, né? Mas agora me conta, aí o senhor foi para Cachoeira. Cachoeira Alta. Fui com a... O senhor escolheu? O senhor pôde escolher? Foi escolhido, né? Foi escolhido. Por ordem de classificação. De classificação. Fui para Cachoeira Alta, cheguei lá com uma criança de 6 meses, dezembro de 83. Fui para trabalhar, quando cheguei em casa, a CELG tinha cortado a energia. Por falta de pagamento da casa, que naquela época tinha a casa do juiz, né? Cedida pela prefeitura, né? Uhum. Aí fiquei lá 4 anos e meio. Lexicon, você lembra da Lexicon, a verdinha da tilografia? Sei, usava... Sei qual é. Eu acho que tinha dela aqui no tribunal. Quando eu fui estagiário aqui, eu acho que eu ainda usei. Eu lembro de fazer... Acabou a energia, eu trabalhava com o falecido desembargador Camargo Neto, ele era juiz, eu era estagiário dele. Né? Isso, sei lá, 20 anos atrás. E aí, acabou a energia na sexta-feira. Ele era juiz no crime, eu era assistente dele, né? Estagiário, desculpa. E aí ele falou para mim, não, pega a máquina, põe um papel aí, tinha um formuláriozinho para fazer alvará. Faz o alvará enquanto eu faço a decisão. Eu preenchendo o alvará numa máquina e ele fazendo a decisão na outra, porque acabou a energia aqui do prédio. Era aqui, inclusive. Na época, eu lembro, a gente tinha que mandar cópia da sentença. Eu fiz curso de datilografia, né? Hoje você falar isso para alguém, o pessoal fala, que é isso? Que curso é esse? Aí se você errasse, você tinha que voltar, botar um papelzinho... voltar a máquina no lugar que estava e bater aquela tecla que você errou para apagar. Aí abria, tirava o papelzinho, voltava e batia a letra certa que você tinha errado. E muito tempo depois foi sair a Olivetti que apagava, né? Elétrica depois. Muito depois, E também você tinha que calcular mais ou menos o final. Quando batia o sininho, você tinha que saber quantos caracteres tem para você terminar a linha. Para terminar, exato. Né? Senão exato. Fazia uma lambança, né? Uhum. Exato. Tá, e aí lá em Cachoeira, era uma comarca nova? Não. Já tinha muito processo? Tinha. E lá o senhor era o faz tudo, né? Era só o senhor, né? Exatamente. E como é que foi? Foi no início de carreira? Como é que foi? Eu trabalhava muito. Igual eu falei no meu discurso de posse, eu estava até lendo, tem ele ali, eu estava lendo, eu não vi meus filhos crescerem. É mesmo? Eu fiquei lá 4 anos e meio, não consegui viver a fase melhor deles. Eu trabalhava à noite, sábado, domingo. 10 horas por dia. A maquininha não rendia, né? Tem isso também, né? Certo. Não vi as crianças... A melhor fase dos filhos eu não pude conviver. Chegava em casa à noite e já estava dormindo? Chegava em casa e ia trabalhar. E trabalhava mais? Chegava, saía do fórum, ia para casa, ia trabalhar até 10 horas da noite. No dia cedo para o fórum. Pois é bom o senhor falar isso também, que eu falo para meus alunos. O pessoal glamouriza a profissão de juiz, né? Acha que passa no concurso, que o salário é muito bom, não sei o quê, mas todo início de carreira é numa comarca pequena, lá no interior, o pessoal fala lá na Baixa da Égua, né? E muito serviço. Normalmente você chega na comarca, você é mais um juiz que vai auxiliar os outros, porque lá já está sobrecarregado, ou é uma comarca sozinho, você faz tudo, né? É juiz eleitoral, é júri, é família, é empresarial, é tudo. Né? E assim, muita coisa. Você tem que atender o advogado, tem o réu preso, que tem urgência, tem a liminar de alimentos, que tem urgência, e aí a audiência para fazer a tarde inteira. Então, é muito penoso. As pessoas acham que agora eu sou juiz, sou autoridade, né? Que na comarca tem 3 que mandam, né? 4, né? É o prefeito, o juiz, o promotor, o delegado e o padre. 5.
As autoridades, não né? é bem assim. Eu lembro na época, você falou, eu ganho bem. Não. O caixa do Banco do Brasil, na época, um amigo meu, Zé Divino, João Divino, ele ganhava 3 vezes o que eu ganhava. Caixa do Banco do Brasil ganhava 3 vezes o meu salário. 3 vezes. E o concurso talvez não fosse tão difícil como juiz, né? Com certeza não era, né? Um concurso para Caixa. Porque hoje mesmo você vê, não tem prova oral, eu acredito que não tem, né? Então. Agora o negócio de mandar, meu pai falava para mim, filho, você não pode brigar com 3 pessoas na cidade. Uhum. O padre que te excomunga, o juiz que manda te prender e o gerente do banco que corta o teu crédito. Ah, o gerente, tá bom. Vou incluir isso na minha lista. Os 3 você não pode brigar. Entendi. Teve alguma situação assim engraçada, interessante lá em Cachoeira, que o senhor lembra? O senhor estava no início de carreira? Teve alguma coisa assim que o senhor ficou meio apurado? Que eu falo assim, às vezes a falta de maturidade ainda, né? A falta de maturidade como é que lá tinha várias carvoeiras na região. Uhum. E chegava na sexta-feira, vinham os ônibus, naquela época podia caminhão, né? Trazer os trabalhadores dessa carvoeira e despejavam na cidade. E muita morte, muita briga, muita encrenca. E o que eu fiz? A doidura que hoje eu não faria, ou eu faria de uma forma diferente. A arma que eu botava a polícia nos pontos onde os donos das carvoeiras descarregavam os funcionários. Certo. E ali já revistava todo mundo. A arma que pegasse, eu levava numa oficina lá em Cachoeira Alta, que o cara conversava bastante, sabe, na cidade. Era bem conversador. E mandava soldar a arma. Soldar? Inutilizar. Sei, pois é. Aí o cara saia contando na cidade inteira. Eu cheguei lá, 83... Teve 30 e poucos homicídios, 84 que eu já estava o ano inteiro, 18, 85, 1. Então, consegui diminuir, mas com uma atitude não muito ortodoxa. Eu entendi. Sim, mas foi a saída que o senhor encontrou. E ninguém queria perder a arma com solda elétrica ainda, né? Não, acabou, né? Não serve para mais nada, né? Vira enfeite, né? Só para jogar no vira pedra. Vira pedra. E depois de Cachoeira, o senhor foi para onde? Niquelândia. Ah, Niquelândia. Niquelândia. Eu conheço. Foi na época da divisão de estado. Goiás, se dividiu em Goiás e Tocantins. Eu queria ir para Tocantinópolis. Minha mulher não quis ir. Não queria que eu fosse, por causa da família dela, de Quirinópolis, que continuava em Quirinópolis. Aí eu fui para Niquelândia. Na época, eu corri o município inteirinho num jipe bandeirante, sim, eu lembro, passando em cima de tronco em riacho, para fazer eleição lá. Ah, que legal isso. Eu corri o município inteirinho. De lá fui para Itumbiara, em fevereiro de 89. Lá Niquelândia já tinha uma estrutura melhor do que Cachoeira? Não. Não, mesma coisa. Mesma coisa. Sim. O interior sofria muito, o interior era muito desassistido na época. Não, igual você tá falando, o salário ganhava menos do que um papel caixa, higiênico, né? por exemplo, você dependia do prefeito. Como assim? Como assim? O papel higiênico para o fórum. Sei. O sabonete, o chamex, certo? Era tudo a prefeitura. Não era bancado pelo tribunal. Ah, entendi. Funcionário tinha muitos da prefeitura. Então tinha que ter um jogo de cintura com o prefeito. Você tinha que se dar bem. Né? Você brigar com ele corta tudo. Não deixar de fazer o que você tinha que fazer, sim, mas claro, tinha que conviver bem. E Niquelândia, o senhor conseguiu trabalhar menos ou ainda era naquele ritmo? Não, era muito mais. Nossa Senhora.
Mais? Muito mais. Então, em Cachoeira, o senhor trabalhava 10 horas por dia e Niquelândia 12? Nossa Senhora. A minha esposa, na época de Niquelândia, os meninos pequenos tiveram muito problema respiratório por causa do pozinho da extração do níquel, né? Em volta aquele pó, na época, não sei hoje, faz muito tempo que eu não vou lá, apesar de sentir saudades, vinha para a cidade que ficava num buraco, a cidade. Sim. E meus meninos tiveram muito problema respiratório. Então ela vinha muito, ficava muito em Quirinópolis, na casa dos pais. Aí que trabalhava direito, viu? Entendi. E lá tinha muito problema de água. Nem Niquelândia? Nossa senhora, faltava água demais. É. E o salário, continuava o mesmo? Olha, nessa época, eu lembro da mudança de governador, eu só te peço para não dizer de qual para qual, nós chegamos a ficar 6 meses sem receber. Ah, tá. Outros já me contaram essa história. Chegamos a ficar duas vezes, duas mudanças de governo. E tinha que ficar no cheque especial. Eu tinha um sogro, né, que me ajudava. Né? Ah, tá. Eu tinha um sogro que me ajudava, graças a Deus. Mas o cheque especial não tinha como entrar. Entendi. Não tinha como não entrar. Não entrar, entendi. Né? Mas aí o senhor pegava dinheiro emprestado com o sogro depois? Chegava no supermercado, vou te dar um cheque, o dia que sair aí eu te aviso, você põe para... Entendi. Cobra ele, segura um pouco para mim, que nós estamos sem receber. Né? Esse João Divino, que era a caixa lá em Cachoeira Alta, me ajudou, me emprestou dinheiro algumas vezes, dele, não do banco, dele. Entendi. Então a vida é essa, não é fácil não. Niquelândia foi muito mais trabalhoso. E aí depois de Niquelândia? Itumbiara. Ah, Itumbiara. Fevereiro de 89. Sim. Fevereiro de 89 eu vim para Itumbiara. Fui morar num hotel, eu, a esposa e os 2 filhos, o casal de filhos, num quarto com 2 camas de solteiro e um corredorzinho de 50 centímetros entre as 2 camas, porque não tinha dinheiro para pagar 2 quartos. Ué, mas e a casa da prefeitura? Não tinha. Ah. Não tinha. E não tinha casa para alugar. É isso que eu ia falar. Aí também não conseguia uma casa. Não achava casa, nada para alugar. O senhor ficou morando assim quanto tempo? Eu fiquei mais de 15 dias, 15, 20 dias assim. Sim. Até achar uma casa. Até achar uma casa, um apartamento, porque eu nunca tinha morado em apartamento. Na marra, graças ao Stenka, que era juiz lá, e o Mauro Machado, foram atrás do Alberto, que o irmão dele tinha um apartamento fechado, já fazia tempo que queria vender. E me alugaram, me arrumaram, me alugaram. O Alberto conseguiu com o irmão dele me alugar o apartamento até eu achar outro. Aí eu fiquei 4 anos nesse apartamento. Ah, e lá, como é que foi também o trabalho? Eu peguei uma primeira vara civil. Em Itumbiara o senhor não era sozinhos, né? Aí já... Não, já tinha o Rogério Arédio e o Stenka. Os 3 juízes. Os 3 juízes. Eu peguei a primeira vara civil. Eu cheguei lá, tinha 680 processos conclusos em cima da mesa. Conclusos. Na época do processo. A maioria para sentença. Nossa. E gastei 6 meses para pôr em dia. Mas aí eu já tinha secretária. A Lana. Entendi. Aí a Lana era um avião no teclado, sabe? Sei. Já tinha computador, ganhei um computador, juntou Caramuru, Maeda e a Brahma na época. Os 3 para me dar um computador, aquele de tela verde ainda, de âmbar. Sei. E era caríssimo na época. Caríssimo. Quem tinha um daquele, tinha muito dinheiro. Juntaram 3 firmas fortes na época para me comprar um computador. Lá pro fórum. Que legal isso. É bom, assim, ainda tem gente que faz isso até hoje, né? Mas eu acho legal, assim. O juiz não tinha condição de comprar para ele, com o salário dele, comprar um computador, não. Tinha não. E teve algum caso interessante também lá em Itumbiara? Teve muito, né? Eu fiquei lá até vir para o tribunal. Fiquei 22 anos como juiz lá. 22? 22 anos. Minha família mora lá. O senhor virou cidadão? Virei, eu sou cidadão
E ali, ou eu estava substituindo em Itumbiara, ou Panamá ou Bom Jesus. Ah, ainda tinha isso, né? Não, mesmo Cachoeira Alta, substituía Paranaiguara. Distrito, né? Distrito. Paranaiguara substituí muito tempo. Ah, Doutor Adegmar, que... era comarca, mas o senhor substituindo, não distrito, né? Era comarca. Não, era comarca. O doutor Adegmar foi promotor em Paranaiguara. Paranaiguara e São Simão. Sei. São Simão era distrito de Paranaiguara. Aí o doutor Adegmar foi embora. Aí voltou como juiz. Eu não sabia que tinha sido promotor. Legal. Voltou como juiz. Todos os processos que ele funcionou como promotor, ele não podia funcionar como juiz. Então, quarta-feira, o Alcebiades levava processo para mim despachar em Cachoeira Alta. Toda sexta eu vinha para Paranaiguara. Substituí Caçu também. Ajudei em Quirinópolis, sendo juiz em Cachoeira. Niquelândia eu só substituí em Uruaçu. Sim. Agora, Itumbiara, fiz eleição em Buriti, fiz eleição em Panamá, Bom Jesus, Júri, tudo. Muito pouco tempo eu fiquei sem substituir, estando em Itumbiara nesses 22 anos. Mas o senhor sabe que quem substitui é porque trabalha bem, muito e é bom, né? O tribunal, volta para trabalhar. Não é porque não tinha outro. Não tinha. O senhor falou aí, tinha Rogério. Jesus teve um caso gozado, sabe? Fazendo um júri do réu que tinha matado o sogro. E na hora de ler a sentença, todo mundo em pé, né? Passou um vendaval só no fórum. Só no fórum. O forro do salão do júri, do tribunal de júri, fazia assim. Eu encostei na parede, o promotor encostou, advogado era de João Bié, de Itumbiara, encostou na parede. Eu não aguentei, a hora que eu vi, já tinha falado ao espírito do teu sogro, dando um recado. O senhor soltou assim, sem querer, espontaneamente. De medo. De medo. Mas minha família está lá em Itumbiara até hoje. Eu, fim de semana, toda sexta à tarde eu vou embora para lá e toda segunda eu venho embora para cá. Isso eu não sabia. O senhor fica aqui num apartamento aqui? Tem um apartamentinho aqui, da minha filha. Sei. Que ela formou em Uberlândia e veio fazer pós-graduação aqui, né? Então tem um apartamentinho aí, um muquifinho para esconder. E Goiânia? Aí o senhor já veio como desembargador? Como desembargador. Então o senhor sai de Itumbiara e vem direto para eu não quis vir como pinguim, não. E também o senhor não quis vir aqui. O senhor gostou de Itumbiara, a verdade é essa. Sim. O senhor falou, só sai daqui se for para ser desembargador. Só sai daqui para ser desembargador, foi o que aconteceu. Porque tem uns que vão pedindo promoção para chegar em Anápolis, para chegar em Goiânia. Não. Nunca quis sair de Itumbiara. Nunca. O senhor gostou de lá. E não quero sair. Entendi. Se pudesse trabalhar lá, você trabalhava. Com certeza. Com certeza. E aí, como que foi o início? Quando é que o senhor vem e que toma posse aqui? Dia 31 de janeiro de 2011, no último dia do desembargador Paulo Teles. Ele me deu posse. Quando terminou o mandato dele? No último dia de janeiro. Então, e eu estou aqui até hoje. 11 anos já. 11 anos. E aí, como é que foi essa transição de juiz para desembargador? Você acha que você está lá, você fala, aqui eu trabalho demais, lá eu vou ter um monte de assistente, assessor, vou ter mais folga. Lê do engano. Aqui você trabalha mais que lá no interior. É mesmo? É mesmo. O senhor acha assim? Eu acho. Você tem que ler o processo, você tem que orientar o assistente, o assessor. Todo o processo, né? Quer dizer, você não faz aquela parte mais física de digitar o voto. Você vira para o... Bom, você é assessor, você sabe. Esse processo aqui eu quero que faz assim.
Aí você vai e faz. Aí volta para você ver. É isso que você queria, que o senhor queria? Então aqui a gente não faz mais o dedo enferruja, vamos dizer assim. Mas o cérebro trabalha o dobro. Né? E eu trabalho todo dia à noite aqui em casa. Todo dia à noite eu tenho um computador conectado ao tribunal à noite. É a realidade, Isso é outra coisa também que é bom que desmistifique também para os alunos. Assim, o trabalho de um desembargador, ainda que com uma equipe grande, boa, como tem aqui no tribunal, porque não são todos os tribunais, né, do Brasil que tem essa quantidade de assessores, de assistentes, mas ainda assim, a quantidade de processo que chega, de recursos exatamente. Que chega. Hoje, praticamente, não tem ninguém que não recorra, pelo menos uma apelação vai subir, né? Pode não agravar o embargo de declaração, mas um apelo vai ter. Se a pessoa pediu, fez 2 pedidos, ganhou só um, vai apelar pedindo o outro. Ainda que seja só... vamos ver o que acontece no tribunal. E tem outra coisa que toma tempo. É importante que tenha, deixar bem claro, para nós, desembargadores, todos acham importante que tenha, mas toma muito tempo, a sustentação oral. Sim. Semana passada, se eu não me engano, nós tivemos 60 sustentações orais numa sessão. Ontem... vezes 15 minutos... Uma são 10, né? Já tomou o dia inteiro. Né? Ontem tiveram 39 sustentações orais. Quer dizer, isso é importante para nós, que às vezes o advogado vem mostrar um ponto que você leu o processo e não tinha visto, não tinha prestado atenção naquilo lá. Tinha passado meio de envereda, né? Mas toma tempo. Sim, com certeza. Toma tempo. E aí as sessões não terminam naquele dia, vão continuar... Continuar no outro... na quinta, por exemplo. E é mais um Hoje serviço. eu tenho órgão especial. Tem sessão do órgão especial. Isso quando não está numa comissão, né? Sempre a gente está numa comissão, né? Não tem como não estar, né? Sempre você está participando de alguma coisa, né? Além do serviço que já tem, ainda atua numa comissão. Você tem serviço na Câmara, você tem serviço na sessão, que são outros processos que vão para a sessão, e no meu caso eu tenho no órgão especial. Isso quando não está no Conselho da Magistratura. E mais a comissão, e mais né? Atender o advogado. Sim. Né? Eu toda segunda-feira, por videoconferência, eu atendo advogado. Eu acho muito importante isso. Muito. Porque assim, eu já advoguei também 8 anos, então quando você está do lado de cá, é tão bom quando você fala, não, é 5 minutos, eu vou lá, só dou meu recado e pronto, né? É importante, às vezes mostra um ponto que a gente tinha passado por cima, né? Não, e aí eu queria aproveitar também, até agradecer ao senhor aquela oportunidade que eu fiquei aqui, né? Para mim foi muito bom, você é muito bom de serviço. O senhor me ajudou na época que eu mais precisava na vida, assim, né? Não. Porque eu era assessor do Geraldo Gonçalves, o Fabrício, que estava de licença não remunerada, aquela de 2 anos, ele retorna, o cargo era dele, ele retorna, eu tenho que sair. Como eu sou comissionado eu fui para o corredor, que eles falam, né? Entregar currículo. E aqui nesse prédio, acho que o senhor ficava no 10º andar. 10º. E eu fui imprimir meu currículo e fui de gabinete em gabinete. Quem pegou meu currículo foi o Lucas. E aí o Lucas entregou para o Pedro Ivo e o Pedro me chama para conversar. Vem cá para a gente conversar. Eu falei, tá bom. Aí o Pedro vira para mim assim, todo sem graça, e fala assim para mim assim, eu tenho uma proposta para te fazer, mas eu confesso que eu tô com um pouco de vergonha. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não tenho vaga ainda. Ela pode surgir, mas o que eu tenho para você é como voluntário. Só que eu acho que você não vai aceitar, você era assessor, né? Aí eu falei, não senhor, eu vou aceitar. Eu vou, porque não tem problema, eu fico aqui como voluntário até achar um lugar para mim, ou então aqui, né? E eu fiquei 1 mês como voluntário, quando foi no outro mês o senhor já me contratou. Então assim, foi muito bom, foi num período que eu precisava, eu queria retornar para o tribunal, eu tinha sido exonerado, né? Esse 1 mês eu fiquei
fora do tribunal, né? Não teve jeito de emendar, né? Porque se você emenda, você não perde os benefícios, né? Então foi uma época muito boa e foi muito bom trabalhar aqui. Foi muito bom para o meu gabinete também. Muito bom de serviço. Eu acho o senhor uma pessoa assim, muito legal também. Obrigado. Assim, Obrigado. Muito bom trato, né? Não só como jurista, como pessoa também, né? Obrigado. Aí o elogio é por tua conta. Não, com certeza. Eu não preciso puxar saco, não. O senhor é uma pessoa... Os próprios advogados falam, né? Assim, o senhor é uma pessoa acessível, uma pessoa fácil de lidar e tudo. Obrigado. Né? E aí um excelente julgador também, quanto a isso, nós temos certeza. Mas, e aí, para terminar, tem alguma experiência aí nessa vida toda, além dessas histórias que o senhor contou aqui, tem algum momento na vida do senhor assim que foi aquele momento mais difícil da carreira, assim? Olha, foi esse atraso de 6 meses, ou teve o filho pequeno? Bom, eu entrei na magistratura, eu tinha 27 anos. Então, emocionalmente eu não estava preparado para ser juiz. Foi muito difícil. Sim. Certo? Sofri bastante, porque eu queria consertar o mundo. Sei. E o mundo a gente não conserta. Infelizmente, nós não damos conta. Faz o que está ao alcance, né? A gente faz o que está ao alcance. Então, o começo foi muito difícil. Sim. Eu pensei várias vezes em largar a mão. Voltar para a advocacia? Voltar para a advocacia, para alguma outra coisa, porque você não consegue fazer o que o seu coração, o que a sua cabeça manda. O que deve ser feito. Né? Infelizmente, foi muito difícil. Aí você fica com um filho pequeno, sem receber. 6 meses. Por 2 vezes. É difícil. Mas, graças a Deus, nesses últimos muitos anos aí, está bem. Nosso salário está muito defasado, mas eu tenho orgulho hoje de pertencer à magistratura, principalmente à magistratura goiana. Sim. E qual o momento que o senhor acha que foi o auge da carreira? O auge da carreira é o dia de amanhã, se eu conseguir acordar e estar aqui de novo. Que legal. Todo dia, novo dia, é o auge. Experiências novas. Você aprende toda hora. Sim, é verdade. Toda hora você está aprendendo. Você não consegue ficar sem aprender. Né? Então, o auge é o outro dia. É o dia seguinte. Sim. Se ele existir. Sim. É legal. Assim, o senhor falar dessa forma, nenhum respondeu assim até agora. E outra coisa, tem alguma mensagem, uma sugestão que o senhor gostaria de passar para os alunos que estão estudando para concurso, que pensam ser juízes? A única coisa que eu posso de mensagem passar é o que eu sempre tomei para mim. Tudo que você for fazer, faça muito bem feito. Se esmere ao máximo, se dedique ao máximo, se comprometa ao máximo. Porque só assim você vai vencer. Legal. Só assim você vai fazer bem feito. Então é isso. Desembargador, eu vou agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui conversando, o senhor contar essa história de vida aí para nós. Os alunos se espelham nessas experiências de cada um, né, a vivência, e constroem também na cabeça deles o que eles precisam para chegar aí no lugar onde o senhor está, por exemplo. Não é? Se tornar um bom juiz e, quem sabe, né, no futuro ser um bom desembargador. Então, muito obrigado. Eu queria achar um negócio aqui no celular, já que é para os alunos, sim, se você me permitir me dar mais essa chance. Claro, fica à vontade. Um negócio bonito, muito bonito. Um velho índio disse a seu neto: filho, há uma batalha entre 2 lobos dentro de todos nós. Um é mau
É a raiva, a inveja, a ganância, o ressentimento, a inferioridade, as mentiras e o ego. O outro é bom. É a alegria, o amor, a esperança, a humildade, a bondade, a empatia e a verdade. O garoto pensou sobre aquilo e perguntou: qual lobo ganha? Ao que o velho respondeu: aquele que você alimenta. Verdade. Então, a vida da gente é isso. Alimentar só coisas boas. Só né? coisas boas. É, o senhor tem razão. Tá? Eu que agradeço, viu? Eu que te agradeço. Pois é. Muito obrigado a todos, então, que assistiram aqui até o final. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E a gente encerra aqui por hoje. Muito obrigado.